No ano de 2000 e lá vai cacetada, aconteceu uma guerra nuclear que deu fim aos animes. Osamu Tezuka foi revivido como um ciborgue e entrou em conflito contra seu maior inimigo, o Mecha Hayao Miyazaki. A desgraça foi tanta que os únicos requisitos de que um dia esses desenhos existiram foram umas fitas VHS que continham... O que é o Natal pra você? Essa é uma pergunta tão simples e singela, mas eu tenho que confessar pra vocês que ela já me deixou em maus bocados. Ai, mas oi, Jojo é bom e bem-vindos ao figurante do anime de comédia chamado Vida. Eu sou o figurante e vou contar um pouquinho da minha vida pra vocês. E claro, vamos falar de Natal, pois é o que realmente importa, meus amigos. Vamos mergulhar no verdadeiro significado do Natal aqui neste clássico episódio natalino do podcast. E vejam só, eu sempre faço questão de fazer um podcast especial de Natal, assim, muito inspirado pelo Charlie Brown, né? Que sempre tinha os especiais, assim, das datas comemorativas e tentava explorar e tirar o melhor delas possível, assim, passar uma mensagem bonita. E claro, não consigo passar muita beleza, né? A lata aqui não ajuda, mas a gente tenta. E aquela coisa, assim, eu quero encontrar pra mim e encontrar o meu espírito natalino pra poder espalhar pra vocês. É só isso que eu quero fazer. Sabe, espalhar boas palavras, boas mensagens com significados e não jogar nenhuma palavra ao vento. Sim, claro, a gente fala umas besteiras aqui, outras lá, mas a gente tenta, sabe? Eu tento fazer algo legal pra vocês e algo que esteja em sintonia com o Natal. Então hoje eu separei pra vocês algumas histórias aqui da minha vivência, assim, de tudo que eu tô fazendo pra sentir o espírito natalino esse ano, sabe? É uma jornada difícil, sabe? Esse ano tá difícil pra mim entrar no clima e eu fico mal por não tá tão bem assim no Natal, por não tá sentindo aquilo que a gente deve sentir no Natal, sabe? Esse espírito natalino que tanto falamos, eu tanto falei nesse início. É algo que eu tô procurando e eu tô dando passos, pequenos passos, mas eu sinto que tudo isso que eu fui fazendo me ajudou a entrar nesse clima, assim. Eu tenho que confessar pra vocês que nessas últimas semanas não deu nem tempo de pensar em Natal, Ano Novo, nada disso. Eu tava realmente um trabalho frenético, sabe? Eu tava trabalhando de uma forma que no fim das contas não era nem saudável. E a gente não deve fazer isso, mas a gente precisa. Pelos nossos sonhos, a gente tem que nos sacrificar às vezes. Então tava nesse período, assim, era programado, sabe? Eu consegui fazer na medida do possível, com alguns desvios aqui, outros ali, algumas coisas que... Bem, o imponderável, né? Assim, a gente não pode ponderar o imponderável, né? Já dizia o poeta, mas... Na medida do possível, tudo foi feito. E agora é a hora que eu tenho pra focar no fim de ano, sabe? Focar no Natal, que é uma data tão bonita, tão... É maravilhosa o Natal, assim, é uma data que eu não tenho muitas palavras pra descrever, senão senti-la. E esse sentimento eu quero passar pra vocês, assim, porque é tão importante a gente buscar o significado, porque é tão importante a gente viver esse clima com quem a gente ama. A gente tem que trazer pra perto essas pessoas e viver, sabe? Realmente viver esse momento, assim, esquecer das desavenças, assim, perdoar aquilo que deve ser perdoado e ir em frente, sabe? Eu acho que é a data perfeita pra gente fazer isso, não digo da boca pra fora, mas uma atitude, assim. Se for da boca pra fora, nem procure, sabe? Se for da boca pra fora, se você quiser se reconciliar com alguém ali, e na verdade se você não quiser reconciliar com alguém que tá vindo ali, você nem dá atenção, você nem tenta, mas se você realmente quiser, aí vai em frente, sabe? É o impulso necessário pra dar esse primeiro passo, sabe? Aproveite, sabe? As pessoas falam, mas é só no Natal que ele é uma boa pessoa, mas comece, sabe? Se você acha que não tá bem, que suas atitudes não estão
tão legais assim, e você procura um dia pra começar, por que não no Natal? Esqueçam o que as pessoas falam, esqueçam que essa gente toda barulhenta anda falando pra julgar, todo mundo é leão, sabe? Então atire a primeira pedra, meu amigo. Vá lá, sabe? Faça algo bom no Natal e que esse algo bom vire um hábito no futuro. Mas comece. Assim, de novo, as pessoas falam, essa hipocrisia de querer ser uma boa pessoa no Natal, de se reconciliar com as pessoas no Natal. Isso é só bom no Natal. Assim, claro, você não deve ser bom apenas no Natal, mas se você tentar, pelo menos começar pelo Natal, já é uma boa coisa, meu amigo. Sabe? É isso que eu não entendo. As pessoas, de novo, elas são loucas pra pular nas jugulares alheias e não conseguem olhar no espelho da própria casa. Então, sabe, faça algo de bom no Natal e que isso se estenda pro próximo ano. Mas eu tô aqui falando, e o podcast nem começou direito ainda, né? Mas vamos lá, vamos falar muito de Natal, do espírito, do significado, de baboseiras e tudo que tem direito e que não tem direito também vai entrar no rock. Enfim, roda a vinheta e vamos falar de Natal. Amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo meu filho. Ai, meus amigos, eu confesso que não tem sido fácil, sabe? Não tem sido fácil captar a estação do Natal, sabe? Eu fico ali no radinho, mandando pra lá, mandando pra cá, os FM, AM da vida, e eu ainda não entrei em sintonia com o Natal, mas confesso que já tô pegando ali o sinal, sabe? Tem uns ruídos ainda, tem muito ruído, temos propaganda ali, tem a Voz do Brasil que não dá pra escapar. Mas eu devagarzinho eu vou chegar lá, né? Ainda faltam uns dias aí pro Natal, mas o clima tá chegando e eu tô me esforçando muito pra poder ter esse privilégio de passar bem o Natal, porque depois de uns maus bocados que eu já passei, eu aprendi a duras penas de que você passar um Natal bem é um privilégio absurdo. Sim, eu não digo por mim, mas é só vocês verem as estatísticas, as malditas estatísticas do que costuma acontecer muito nessa época do ano, meus amigos. É uma tristeza absurda olhar pra isso e ver que uma época que é marcada por tantas festas, reuniões de família, viagens, também é marcado por tamanhas atrocidades, assim, é algo que me entristece, pois não é algo distante, mas não olho para aquilo e vejo só uma estatística, mas é olhar para aquilo e saber que eu também poderia estar lá, sabe? E no fim, seria só uma estatística, não é mesmo? Não só números numa tela. É muito mais que isso, quando você sente na pele, sabe? Então, justamente nessa época do ano, eu já passei o pior da minha vida veio nessa época do ano. Eu não quero nem lembrar qual ano que foi, não quero buscar, mas é algo que eu jamais vou esquecer. Sabe, a data pouco importa, o importante é aquilo que eu vivi. E era aterrorizante, mas foi muito aterrorizante, eu tenho medo até hoje. Mas graças a Deus, com muita luta, com muita dedicação e com muita ajuda, pois sozinho eu jamais sairia dessa. Sem a ajuda de Deus, tão pouco. Então depois de muito rezar, depois de muito ter apoio da minha família, depois de buscar ajuda de uma profissional que caiu do céu, eu consegui comemorar o Natal novamente. Vejam só, sabe? Foi um ano de recuperação esse aqui. E eu prometo a vocês que eu vou falar tudo no videozinho de final de ano que vai sair, né, no podcast de final de ano. Lá eu conto tudo como foi, tudo como passou, mas aqui vamos focar no Natal, né? Mas eu só quero dizer
Eu já passei Natal horrível. E não tem como não querer lembrar que aquilo já tá gravado eternamente na minha memória. Então eu digo a vocês, meus amigos, se você tá se sentindo bem nesse Natal, aproveite. Aproveite, mas aproveite muito e não guarde. Não guarde pra si essas coisas boas, mas espalhe aos próximos. Espalhe pra sua família, pros seus amigos, pra quem você se importa, e pra aqueles também que se importam com você. Gaste esse tempo, gaste essa energia, gaste essas coisas boas com essas pessoas, pois isso vai valer muito a pena. Talvez você não veja isso agora, mas em algum momento na sua vida você vai lembrar com carinho desses momentos, sabe? É um conselho que eu posso dar pra vocês depois de viver isso na pele. Assim, eu já tive natais muito ruins, natais agradáveis, natais felizes. E esse ano, confesso que eu não sei como vai ser, mas vai ser muito melhor do que aquele Natal. Então isso já é uma vitória absurda, sabe? Eu tenho que fazer uma separação muito grande pra vocês entenderem, assim, o que eu tô dizendo com eu não tô tão bem, eu não tô conseguindo pegar o espírito natalino, e ao mesmo tempo falar que eu tô um degrau acima, que eu tô falando de reconstrução e tudo mais. Você vê que a conta meio que não fecha, você tá falando uma coisa aqui, outra ali, tá dando dois papos e tá fazendo curva, não tá sendo reto, mas calma, eu vou explicar de uma maneira totalmente maluca que provavelmente eu não sei se vocês vão entender esses meus devaneios, mas a única maneira que eu arranjei pra explicar isso é que se eu fizer uma separação entre o Paulo e o figurante, eu digo que o figurante não podia estar mais animado. Nossa, ele tá muito animado, tá focado, tá trabalhando pra caramba e tá feliz com tudo isso, tá plantando muito e com toda certeza vai colher boas coisas no futuro, mas agora ele não tá preocupado com atalhos, mas sim em fazer aquilo que tá ao seu alcance e fazer bem feito. Ele tá sonhando, ele tá acreditando novamente, como nunca, acreditando mais forte do que qualquer tempo em que ele esteve presente. Mas agora o Paulo já tá extremamente machucado por muitas coisas que aconteceram, sabe? Tem muitas cicatrizes que ainda não fecharam e tá tentando dar um respiro depois de tanta falta de ar, depois de se sentir tão sufocado. Então eu preferi deixar o Paulo num cantinho, lá no fundo, descansando e aproveitar esse momento como figurante, porque eu não posso perder, sabe? Eu não posso perder tudo aquilo de bom que eu conquistei, tudo aquilo de bom que eu alcancei, sabe? Esse estado mental que eu me encontro agora é um sonho, sabe? Há 2 anos atrás, se eu me imaginasse assim, eu diria que eu estaria louco, porque era impossível de alcançar. E era impossível de alcançar, sabe? Era. Assim, a minha recuperação não era para ter sido tão rápida, mas graças a Deus, tudo isso corroborou para que hoje eu estivesse aqui, né? O meu gorrinho ridículo, esse cabelo enorme e essa roupinha protocolar da série, espalhando aqui. Bem, eu não posso dizer que são boas palavras, mas palavras elas são. E então, sabe, o figurante representa um pouco desse lado, daquele lado sonhador, daquele lado que não desiste, que batalha. E o Paulo também tá feliz por isso, mas nesse momento eu preferi deixar guardadinho lá no fundo e eu tô focando aqui, sabe? E quando eu digo focando, assim, essa coisa de personagem, assim, não são coisas falsas, não é uma atuação, não tô sorrindo pras câmeras aqui, meus amigos. Eu tô sorrindo porque eu tô feliz em gravar pra vocês, eu tô sorrindo e de estar feliz não só de gravar, mas de estar com vocês. Porque eu não tô aqui falando sozinho, eu não tô aqui olhando pra uma câmera e uma parede na minha frente, não. Eu realmente estou olhando pra vocês, pra cada um de vocês que está me assistindo, e eu sinto que nós estamos tendo um tempo bom. E isso pra mim
é o que importa, isso é o que me deixa muito feliz, sabe? Então não tem nada de atuação, pelo contrário. Eu sou um péssimo ator, eu só consigo viver a minha mais profunda realidade. Então é isso, sabe? Eu tô passando por uma certa confusão, mas eu não consigo não enxergar o progresso que eu tenho e por isso que eu quero aproveitar, sabe? Por isso que eu quero sintonizar logo o espírito natalino pra completar aquilo que me falta. Sabe? Então eu tô numa jornada boa, sabe? Eu tô realmente ali dando passos pra alcançar o espírito natalino e até o Natal eu sinto que eu vou conseguir. Sim, é que tem coisas que fogem do nosso controle, sabe? É difícil comemorar o Natal com uma família que já não tá mais tão unida. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que ainda que eu sou um elo que une, sabe? Que eu tenho esse papel, então eu não posso me permitir não estar bem no Natal, sabe? Eu não posso me permitir não estar no espírito. Eu tenho que estar no espírito pra tentar resplandecer nas outras pessoas. E mesmo que eu seja o único elo, e esse elo seja bem feito, sabe? É o que eu posso fazer, é o que está ao meu alcance. E é por isso que é tão importante para mim eu conseguir sentir o Natal da maneira que ele se deve, sabe? Então, depois de me acabar no trabalho, sabe? Eu falo até com certo orgulho, mesmo não recomendando vocês fazerem o que eu fiz, mas era papo de não dormir, assim, de virar as noites, de ficar, sei lá, 14, 15 horas direto, dormir um pouco e já acordar fazendo mais coisas ainda, sem parar, sabe? Eu fiz isso para me distrair de algumas outras coisas que estavam me incomodando, sabe? É a maneira que eu tenho para me distrair das coisas é com o trabalho. Eu não aprendi de outra forma. E aí que tá. Se você desconta tudo isso, todos os seus sentimentos ruins, assim, tudo aquilo que você não quer lembrar do trabalho, onde é que você desconta o trabalho? E o meu corpo respondeu, sabe? Meu corpo deu sinais ali que a corda estourou, que a corda esticou demais e, enfim, tava tudo programado, assim, como eu disse a vocês, tava tudo planejado. E agora é o momento onde eu tô dando um passinho pra trás, tô buscando aproveitar esse clima, mas, sabe, eu passei maus bocados ali e no estopim que deu eu já falei, não, agora é a hora mesmo de tirar um pouco o pé do acelerador e dar uma atenção pra isso, sabe? Então eu voltei a dormir bem, tô conseguindo e isso é muito importante, meus amigos. Tem algo que eu posso dizer pra vocês, durmam bem, isso faz uma diferença absurda. Mas vamos lá, né? Vamos falar aqui da minha jornada, né? Eu comecei fazendo uma coisa muito boa que eu devia ter feito há muito tempo, mas vocês acreditam que eu nunca tinha visto nenhum filme da franquia, mas especificamente eu não tinha visto o Férias Frustradas de Natal? Já passou muito na TV, né? O SBT teve uma época que comprou tudo e tava maratonando. E eu sempre ouvi falar, mas eu nunca assisti. E aí eu falei, caramba, é uma oportunidade perfeita. Um filme de comédia pra aquecer o espírito natalino. O que pode dar errado, sabe? E aí iniciou minha jornada, né? Minha jornada iniciou aí. Assim, é um bom filme de Natal, sabe? Assim, confesso que eu não dei lá muitas gargalhadas e tudo mais, mas ele foi um belo entretenimento. Indiano na Globo, Chevy Chase, espancando o Papai Noel mais louco do pedaço. Férias Frustradas de Natal, dia 25, em tela quente especial. Assim, ele é bem divertido mesmo, tem momentos que eu ri, sabe? Tem momentos que eu dei risada, isso é o que importa, mas eu gostei, sabe? Eu gostei, ele faz as palhaçadinhas dele ali, ele é bem característico, né? Antes de assistir o de Natal, eu assisti o primeiro que teve. Ele é um pouco mais pesado nas piadas e tudo mais, tem um clima mais pesado. Eu gostei daquele humor, sabe? É um humor legal, e aí nesse do Natal ele já muda um pouco, já dá uma segurada ali na barra. Mas aí é outro filme, assim, é um filme que eu adoraria assistir no Natal.
Sabe, é um filme que se estivesse passando Natal na TV, assim, com a família reunida, dava pra você assistir, dava pra você rir, sabe? Geralmente quando você assiste em conjunto, você ri mais quando você vê sozinho, sabe? Porque aí tem todo mundo adiciona um comentário e tudo mais, mas infelizmente essa sensação de assistir as coisas em família é algo que ficou no passado. E aí, assisti sozinho, né? Agora eu vou falar de um clássico que esse vai na alma, sabe, meus amigos? Essa é uma tradição. Sempre que eu posso, eu assisto nessa época do ano, mas é algo que eu sou apaixonado. É o Natal do Charlie Brown. Nossa, cara, coisa boa, assim. Ele é maravilhoso. Ele mostra a perspectiva de uma criança entristecida com essa época do ano, e sem saber de fato o que ela representa. Algo que infelizmente é tão real e que a gente se vê representado nisso. E você vê que o Charlie Brown ali, ele tá muito estressado com essa coisa do consumismo, sabe? Ele não quer acreditar que o consumismo, como ele usa a palavra, né? O comercialismo, o real sentido do Natal, é só ali que eles fazem as árvores de alumínio, né? Ele fala das árvores de alumínio coloridas, presentes e tudo mais. Ele quer esse algo a mais para buscar preencher esse vazio que ele tem na alma naquele momento. E ele anseia pela verdade, sabe? É uma jornada que tem o seu clímax quando o seu amigo, né, o Linus, revela o verdadeiro significado do Natal. Algo que é tão na cara, mas é deliberadamente esquecido. Trago notícias alegres que repartirei com toda a gente, pois entre vocês nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, nosso Senhor. Que cena forte, meus amigos, que cena forte, assim. Essa é uma pedrada, né? O especial inteiro é construído para que chegue nessa cena e ela tome os holofotes, literalmente, né? E é muito bonito ver um desenho, assim, algo tão singelo, mas falando também de outra coisa tão verdadeira, tão simples como o nascimento de Jesus, né? Que foi uma manjedoura, no lugar mais simples possível. E ele destaca tudo isso. É aí que a gente vê a beleza. Sabe, é uma cena muito bela mesmo. Ela complementa e é a razão de tudo esse especial existir. E assim, o especial é maravilhoso, assim. Charlie Brown, coitado. Se tem alguém que vai estar triste no fim do ano, esse personagem é o Charlie Brown. Sabe, essa pessoa é o Charlie Brown. E ali ele desabafa. As pessoas ao redor dele acabam não entendendo tanto, assim. As pessoas ali desacreditam dele, assim, fazem chacota até. Mas ele tá lá, vivendo a vida dele, tentando achar as respostas dele. Não se deixando levar pela maioria, mas indo buscar a fundo aquilo que importa. E essa cena não tem que falar, sabe? Sendo lindos ali falando e tudo mais, ela toca na alma. E assim, eu tenho que confessar também que, como eu querendo ou não, sou muito solitário, assim, não sei, eu tenho poucas interações, assim, com muita gente. E quando nos vemos nesse estado, a gente procura meios baratos de preencher alguns vazios, né? E assim, eu gosto muito de assistir reacts, assim, reacts gringos, porque lá é muito forte essa coisa. Hoje nem tanto, mas já foi mais, mas tem os reactions, né? Que aqui no Brasil fala react, lá fala reactions. E eu assisto esses reactions. E eu fui procurar, né? Pra me entrar no clima e tudo mais. Depois de assistir, eu falei, se eu assistir junto com alguém, né? Nesse caso, seriam com pessoas da internet, né? Olha só a resposta para seus problemas. E assim, eu procurei alguns reacts gringos, não tinham muitos. E eu tenho que confessar que eu me decepcionei, viu? Porque ali tem uma piadinha ou outra, essa engraçadinha outra. Mas sempre que chegava naquela parte, a parte mais linda do especial ali do Linus falando dessa passagem da Bíblia, os caras simplesmente ficavam desconfortáveis. Eu não entendia isso.
Eles falavam assim com desconforto, como se tivesse algo errado, assim, parecia que tinha um elefante na sala, sabe? Eles falavam como se tivesse um elefante na sala e eles têm que tirar esse elefante, assim, caramba! Sabe, é algo bonito, é uma passagem da Bíblia, tudo mais, assim, eu entendo as diferentes religiões, cada um acredita no que quer, mas, pô, estamos falando de Natal, olha um desenho que é de 1965, sabe? Poxa, precisa ser assim? Eu não entendo esse desconforto. Parece que contaram uma piada muito antiquada e que não tem mais espaço nos dias de hoje. Mas parecia isso, parecia que era. Que falaram uma atrocidade e eles tinham que dar um sorrisinho, não sei o que tem, e desviar o foco e. Não sei, nossa, mas. Assim, claro, com todo respeito, a gente não se deve esperar muito desse meio dos reacts e tudo mais, mas eu sou macaco velho disso, sabe? Eu sei onde encontrar coisa boa, onde não encontrar, eu sei o que é legal, o que não é, já há muito tempo, eu tenho minhas cacetadas, sabe? E eu admito também que os que tinham também não eram lá grande coisa, mas era o que tinha, meus amigos. Né? Então você tá solitário, você não pensa muito em quem vai ser sua companhia, você só aceita aquilo que te oferecem. Mas, poxa vida, fiquei decepcionado, porque de novo, é uma cena tão legal, uma cena tão bonita, e as pessoas ficando desconfortáveis, fazendo piadinha, ou então me ignorando, assim, sei lá. Aquilo é o clímax, sabe? Como você vai olhar torto pra um clímax de uma obra? Sabe? Qual o sentido, sabe, de tudo isso? Então... eu só digo porque quando a gente busca um significado e a gente não, por algum motivo não gosta dele, a gente não pode mudar esse significado no glossário de um dicionário, a gente não pode reclamar de um dicionário porque ele deu um significado que a gente não gosta. Sabe, o dicionário só tá lá falando aquilo que tá escrito. Então, o que eu quero dizer é que, sei lá, eu me senti esquisito vendo essas reações de uma cena tão bonita que foi tirada de lado, mas enfim, especial muito bonito, isso que importa. Eu assisti dublado, depois assisti legendado. Infelizmente não tem aquela primeira dublagem que é clássica, mas é muito difícil você achar, assim. Se você acha, talvez sejam só trechos. Mas eu recomendo todos vocês assistirem o Natal de Charlie Brown. E já que estamos falando disso, né, eu tenho que falar de outra cena também, que pra mim é maravilhosa, que é a do Chaves no Natal, na casa do Seu Barriga, no especial do Natal na casa do Seu Barriga. E tem aquele clipe maravilhoso, Eu Queria Ter Sido um Pastor. Sabe, a cena é muito bonita, pois além da música ser maravilhosa, ela já começa de um jeito assim que te dá um soco no estômago, sabe, assim. Pega ali o Chaves, que passou fome a vida inteira, ele simplesmente se atrasa pra ceia pra contemplar Jesus, sabe. Eu fico sem palavras, assim, e eu admito, eu não consegui segurar o choro assistindo essa cena. Já viu o que foi? Não ouviu que chamaram todos pra chear, né? Sim. E o que espera? Pra você o que mais importa na vida é a comida, não? Sim, já vou. Bom. Queria ter sido um pastor. De novo, sabe, tudo isso destaca a simplicidade. A simplicidade é a resposta para uma coisa tão complexa como o real sentido do Natal. Tá na simplicidade, né? Ali na letra até fala, né, que eram muitos reis e tudo mais, mas ele só queria ter sido um pastor, sabe, para poder estar ali naquele momento e estar ali junto com aquelas pessoas. Então, você vê como realmente está nas pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas, nos pequenos momentos. É isso que a gente deve aproveitar. Eu digo, com a nossa própria família mesmo. Sabe, nos momentos de união,
momentos onde as pessoas estão juntas porque querem. Vamos aproveitar, sabe? Faça um esforço, assim, não sei. Mas eu também, sabe? Eu também gosto de ficar no quarto, de fazer minhas coisas, de ter minha privacidade. Mas às vezes a gente tem que dar o braço a torcer pra viver esses momentos, assim. Sabe? Pra viver em família, ficar um pouco, sei lá, onde eu não sei, mas no meu caso é ficar um pouco ali no quintal com todo mundo. E juntar os cacos pra fortalecer, pois tem mais um ano que vai vir e ele vai dar muitas cacetadas na gente. E nessa minha jornada, né, eu passei por algumas séries, alguns filmes, alguns desenhos e não podia faltar também as músicas. Eu só, mas eu sou um pouquinho diferente, claro, não podia ser normal. Mas sabe uma música que me remete muito ao Natal? Pra mim na minha cabeça ela é uma música natalina e ninguém vai me dizer o contrário. Mas é a música No Surprises do Radiohead, sabe? Aquele toquinho inicial dela que se estende pela música toda, pra mim lembra muito as músicas de Natal, sabe? E no meio de tanta tristeza, eu consigo enxergar até um certo conforto nessa música. Depois de tanta cacetada que eu já passei, justamente nessa época do ano, a música ganhou um significado natalino pra mim. Sobre ela, eu tenho a dizer que, depois de passar por momentos aterrorizantes por longos períodos, a gente só consegue clamar por dias tediosos, em um estado deplorável de inércia, onde não queremos nem dias felizes, mas sim que nada aconteça. Um emprego que lentamente te mata, feridas que não cicatrizam, sem alarmes e sem surpresas, por favor. São trechos ali da letra. E pode ser da minha vida, pode ser também da sua, mas eu tenho certeza que é de muitos. Muita gente já passou por isso. Sabe, muita gente já passou por isso, inclusive nessa época do ano. Isso pra vocês, essa época do ano é horrível. Sabe, pra muita gente. São casos e casos. E assim, esse sentimento. Por isso que eu relaciono, talvez, os surprises com essa época do ano. Porque foi nessa época do ano que eu passei pelo pior da minha vida. E tudo que eu queria era que as coisas acontecessem sem alarmes e sem surpresas. Sabe? Eu não queria um dia muito feliz, eu não queria um acontecimento muito especial. Não, sabe? Eu só queria que o dia passasse sem nada acontecer, sabe? Sem nada de diferente acontecer ali, sem nada que fosse mudar aquilo que eu tava vivendo. Só o dia passar, sem nem bom nem ruim. Só ele passar e chegar ao próximo, passar o próximo, passar o próximo, passar o próximo. Porque isso é horrível, mas não é mais horrível do que só ter dias ruins, só ter dias horríveis, sendo redundante. Sabe, quando você só tem dias horríveis, o tédio vira ouro. O tédio vira ouro. E esse pedido por dias tediosos é também um pedido de socorro. Sabe, quando você clama por dias onde nada aconteça, porque a cabeça já foi pro saco e você precisa muito de ajuda. É um momento crítico. E assim, isso não é culpa do tédio. Sabe, o tédio tem muito valor. Assim, hoje em dia é um ensinamento que está sendo passado para bastante gente, sabe? É um tópico que está sendo muito comentado. E eu fico feliz com isso. Porque eu, a duras penas, entendi o valor do tédio. Eu entendi. Ele é muito bom porque é muito melhor você estar no tédio do que você só ter dias ruins, dias horripilantes. Mas o tédio não pode ser a resposta pra tudo, sabe? A gente tem que buscar a nossa felicidade também. E a ausência dela é um passo para uma catástrofe. Então, essa música vai na alma. E de novo,
É por tudo, é pelo contexto pessoal daquilo que eu passei, é por ser justamente nessa época do ano. E também aquele toquezinho, sabe? Aquele toquezinho que começa e vai entrando, assim. Pra mim aquilo é uma música natalina, assim. Sabe? Ela remete muito ao Natal. E agora do tédio vamos pra uma catarse, assim, pra um clipezinho de um anime que é sensacional. E ele é tradição, sabe? É tradição citar essa cena aqui nos especiais de natais do figurante. Eu tenho que falar a cena de Christmas Eve, de Ping Pong The Animation, quando toca Midnight Fly, do Shoko Hamada. Sabe? É sensacional. É uma das cenas mais bonitas de todos os animes. Ela passa pelos sentimentos, pela vida de cada personagem, seus sonhos, seus conflitos e frustrações. Eu fico a flor da pele assistindo. Cara, essa cena é muito linda. Assim, o que eu posso dizer? Ela passa ali, tudo ali tem um significado, assim, ela vai para vários núcleos diferentes de personagens, a gente entende o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, em que momento da vida eles estão, as dificuldades, as felicidades, as ilusões, as desilusões, os amores. E a gente entende tudo num clipe musical, sabe? Tem poucos diálogos, são poucas palavras que são ditas, mas a música já diz tudo. É muito bela, sabe? Eu falo sem exagero, é uma das melhores cenas de todos os animes e dá para considerar também de todas as mídias, porque ela é muito boa, ela me toca de uma maneira que me faz refletir demais. Uma música tão bonita, assim, e se encaixou tão bem em Ping Pong The Animation, que é um anime, pô, sensacional. E ela é demais, sabe? É demais. Aqui eu confesso também, eu não consegui segurar o choro. Nossa, eu chorei pra caramba. Ouvindo a música, depois vendo o clipe, assim. Ouvindo a música até me segurei, mas vendo o clipe não deu. Sabe? Vendo o clipe passa um filme na minha cabeça, passa a minha vida, passa tudo aquilo que eu passei e no momento que eu tô agora. Então, essa beleza que ela carrega, essa catarse que ela expressa, é tudo pra mim. Ele tem personagens que estão se dando bem, tem personagens que estão com seus medos, tem personagens que estão falhando, sabe? Tem personagens que estão abandonando seus sonhos, enquanto outros estão encontrando novamente. E toda essa temática mexe muito comigo, essa coisa do talento, essa coisa dos sonhos, essa coisa da frustração, essa coisa da força de vontade, essa coisa de desistir, essa coisa de remanejar, essa coisa de trabalhar, essa coisa de deixar de trabalhar, essa coisa de focar nos seus hobbies, essa coisa de focar no que importa. Tudo isso reflete não só em mim, mas em todos, sabe? É uma coisa que todo mundo vai refletir, todo mundo vai se colocar nesse lugar, sabe? Todo mundo pode se identificar com isso e vai ter um script da própria vida. Vão ter seus elementos, vão ter suas vivências e vai completar esse grande anagrama. Então ela é muito especial por causa disso. Ela me aproxima muito do Natal, sabe? Ela fecha um pouco essa trajetória que eu tive até agora de me empurrar pro espírito natalino. E eu posso dizer que depois de todas essas cacetadas eu tô muito feliz. E tô muito mais animado do que eu tava antes em acender essa chama natalina. E eu falo pra vocês, não é que eu não estivesse feliz. Como eu disse, o figurante tá muito feliz. O Paulo nem tanto. Mas ele tá muito melhor do que tava alguns anos atrás. Isso eu não vou esquecer. Eu jamais esquecerei. Porém, meu problema não era de fato a felicidade em si, era tá bem ou não. Mas era justamente esse feeling do Natal, sabe? Esse feeling, tudo mais. Eu até enfeitei minha casa, eu fiz a minha arvorinha ali com a minha mãe, foi um momento muito bacana. Sabe? Colocar as luzinhas, colocar a decoração.
poxa vida, que legal. Mas eu precisava de mais, sabe? E agora eu sinto que o caminho tá pavimentado. E no dia 25, eu vou fazer de tudo pra ter um bom dia. Vou fazer de tudo pra ser um bom elo, sabe? Pra ter algo a se comemorar em família. E isso é um alicerce pra continuar no futuro. Então, sabe, eu espero que toda essa minha ignorância possa refletir em vocês e façam vocês também a buscarem coisas pra vocês se encontrarem no Natal, sabe, pra vocês tornarem essa data especial pra vocês, sabe, e busquem aquilo que atrai vocês, para que não seja só mais uma data, para que não seja só mais um dia, só mais um feriado como tantos outros. Não, tem que ser especial, tem que ser especial, e ninguém tem o script do que é o especial, mas faça ser especial para você e faça aquilo que importa para você, aquilo que vai impactar os outros também de uma forma positiva, sabe? Mas faça, tente, sabe? Tente buscar, faça que nem eu, talvez, olha só, como eu disse, com a minha ignorância aqui, tente buscar filmes, músicas, revistas, quadrinhos, animes, mangás, seja lá o que for, mas busque algo não só por fora, mas busque algo dentro de si que te leve a ter um bom Natal. Então, eu percorri toda essa trajetória, sabe, e isso me levou a esse lado bom da coisa. Eu tenho minhas falhas, assim, sou muito intenso, sabe, eu comemoro poucas vezes, mas desabafo muito mais, eu desabafo pra caramba. Inclusive, esse podcast inteiro é um desabafo, não só esse episódio, mas todos aqueles que eu já gravei. Eles são grandes desabafos compartilhados com vocês. Sabe? Tem muitas coisas que fogem do nosso alcance. E cada coisa machuca e demora pra cicatrizar. Mas nada vai me impedir de comemorar o Natal como se deve. Não é questão de ter obrigação ou não, mas depois de tudo que eu passei nessa época do ano, eu não posso me permitir não vivenciá-lo da melhor forma possível. E eu acho que esse próprio podcast me ajudou, sabe? Me ajudou muito, assim. Hoje não foi um dia fácil, meus amigos. Hoje foi um dia muito produtivo, porém de novo, nosso corpo tem seus defeitos, sabe? Nosso corpo tem umas coisas que nós não controlamos. Então, eu já tive um ataque de ansiedade que já fazia um tempo que eu não tinha, sabe? Meus problemas estavam sendo outros, mas a ansiedade em si não estava dessa forma, então hoje ela atacou, mas atacou feio. E não é só o mental, mas o físico também fica danificado, porque junto com esse ataque de ansiedade vem um ataque de bruxismo, sabe? E vocês podem notar, assim, eu não sei, mas eu tô olhando aqui pra câmera agora e meus dentes não se mexem. Assim, não sei se vocês repararam, vocês estão assistindo, mas vejam só como minha boca tá se movimentando. Eu não falo assim, eu não sou um ventríloco. Eu não sou um ventríloco. Olha só que coisa esquisita. Eu tô falando aqui, mas meus dentes não abrem, assim. Raramente, só quando eu abro muito a boca e faço força. Mas assim, falando normalzinho, assim, falando só falando besteira, veja só como os dentes de cima e de baixo estão completamente travados. Assim, eu poderia... Olha só, o bruxismo deu talento pra mim ser ventrílogo. Eu poderia ter um boneco aqui. E ficaria melhor pra gente falar besteira. Só teria comentários oportunos. Ai, meus amigos, mas a gente tem que rir, sabe? Tem que rir pra não chorar. Assim, o bruxismo é uma desgraça. Eu odeio. Eu não parei de mastigar 1 minuto sequer.
desde quando ele começou. E fazer esse podcast me ajudou a relaxar um pouco. Porque, de novo, ansiedade, bruxismo, nervos à flor da pele. Sabe, é um peso. Nada distrai. Então, gravar isso aqui me ajudou. Eu tô falando com vocês, tô falando comigo. E eu refleti também ao longo desse episódio, por mais que eu tivesse minhas anotações, já tivesse pensado no que eu iria dizer, mas muita coisa saiu. Eu não sei nem da onde foi. Só pode ser do coração. E também da razão. Eu sempre tento alcançar uma mistura desses dois, mas poucas vezes consigo alcançar uma lucidez. Só que eu pensei muito, sabe? Durante esse podcast eu refleti muito e cheguei em boas conclusões, tive bons pensamentos e posso dizer que eu tô bem mais próximo do Natal do que eu estava antes de gravá-lo. E eu espero de coração que você também esteja pelo menos um pouquinho mais próximo do Natal do que você estava antes de ouvir ou ver esse podcast. Isso já me deixa feliz e é um grande presente que nós podemos trocar. Vejam só. Hoje foi um dia difícil, mas eu tô fechando ele de uma maneira boa. De novo, espalhando boas palavras, tentando espalhar o significado do Natal, responder o que Natal significa pra mim. E eu não quero ficar triste nessa época do ano, porque não só eu, mas muitas pessoas ficam. E eu fico vulnerável, vou mentir. É a época onde eu fico mais vulnerável de todas. Então, eu preciso ficar forte. E a única maneira que eu sei para me manter focado é continuar trabalhando. Só aprendi assim. É a única forma que eu sei lidar com a vida. E é o que eu vou fazer. Mas eu agradeço a todos vocês terem ouvido esse podcast. E eu queria compartilhar mais uma tradição bem peculiar que eu tenho de Natal. Essa também tá em todos os especiais. Mas é o fato de que em todo Natal eu faço questão de ouvir Graforréia Filarmônica enquanto eu bebo um vinho barato. Escutar Amigo Punk bebendo vinho é muito bom. E não só isso, Coisa de Louco 2. Ali, os álbuns dele ali são sensacionais. Eu gosto muito de ouvir. Eu ouço em outras épocas do ano, né? Eu sou muito fã, mas especial ouvir no Natal, então. Se vocês quiserem também, fica a dica aí. Ouçam Graforréia Filarmônica no Natal. Só cuidado se vocês forem ouvir ali a outra recomendação musical que eu tive, porque talvez vocês fiquem muito depressivos e talvez não ajude tanto ouvir No Surprise no dia 25 de dezembro, no meio da ceia, ali, na verdade no dia 24, 24 para 25, né, na madrugada ali, na ceia, botar um No Surprise do Radiohead pra ouvir, aí vai matar todo mundo de depressão ali na mesa, acho que não é uma boa coisa. Meus amigos. Mas aí a gente tem que rir pra não chorar. Mas eu não tenho mais palavras pra dizer a vocês a não ser tenham um Feliz Natal.